Olá, crianças, tudo bem? Tomara que sim, graças a Deus, né? Mais um dia, mais uma aula, vamos seguindo com a nossa vida até que possamos voltar a estar juntos novamente, tá certo? Bom, hoje nós temos a seguinte proposta de aula para vocês. Ó, nós vamos fazer assim, vocês têm como tarefinha, atividade domiciliar, as páginas 206, 207, 208 e 209. Não é muito grande, né? Parece muitas páginas, mas dá para fazer tranquilo. Então, ó, a página 206, 207, 208, 209, vocês estarão fazendo como atividade domiciliar e em outra aula faremos a correção, tá bom? Agora, nós vamos fazer a correção das atividades do nosso livro, lá da página 203, 210, 211, tá certo? Ó, 203, 210, 211, nós vamos corrigir agora, tá bom? Então me ajuda, vai acompanhando a explicação da tia Dirce, tá certo? Não são atividades difíceis, mas ó, vamos ficar atento, tá legal? Então nós vamos começar aqui na página 203, o 22º exercício. Ele traz assim, ó, resolva as multiplicações abaixo pelo método da decomposição. Então, operação A, operação B, operação C, nós vamos resolver usando a decomposição, fazendo a decomposição de um dos elementos da operação. Bom, aqui nós temos, ó, 3 vezes o 45. Eu sei que o 45, ele é formado de 40 mais 5. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer primeiro, eu vou fazer 3 vezes o 40 mais 3 vezes o 5, tá? Então, eu peguei o 3 e multipliquei pelo 40. Peguei o 3 e multipliquei pelo 5, certo? Então, aqui, ó, nós vamos fazer assim, ó. 3 vezes o 40, é só você pensar, 3 vezes 4, 12, aumentando o 0, certo? Então, 3 vezes o 40, 120, mais, repete o sinal, 3 vezes o 5, 15, tá? Então, o que eu tenho? 120 mais 15 é igual a 135, tá ok? Então, esse aqui, ó, o resultado da primeira operação da multiplicação usando a decomposição, tá bom? Nesse outro, nós temos assim, ó, 4 vezes o 53. O que eu vou fazer aqui, ó? 4 vezes o 53. Eu vou multiplicar o 4 pelo 50 pelo 3. O 4 multiplica o 50 do 53, o 4 multiplica o 3 do 53. Então, ó, o que nós temos? Ó, 4 vezes 50, certo? 50 do 53, mais 4 vezes o 3, certo? Então, eu multipliquei 4 vezes 50, 4 vezes o 3. 4 vezes 50, 4 vezes 5 não é 20? Então, 20, aumenta o 0 do 50, 200, mais 4 vezes o 3, que é igual a 12. Aí eu tenho, ó, 200 mais 12, 212, certo? Então, o resultado dessa operação, 212. A mesma coisa, pessoal, nós vamos fazer com 7 vezes 82. 82 é formado de 80 mais 2. Então, eu faço, ó, 7 vezes 80. Abre e fecha o parênteses. Mais 7 vezes 2. Abre e fecha o parênteses. Então, ó, 7 vezes 80 é igual a 560. É só você lembrar, né? Que 7 vezes 8 é 56, aumenta um 0, que é 60. Mais 7 vezes o 2, 14, tá?
E no final, nós fazemos o quê? Fazemos a somatória dos dois valores. 560 mais 14 vai ser igual a 574, o resultado dessa terceira operação, tá bom? Então, o que nós fizemos? A decomposição de um dos fatores, certo? E multipliquei o primeiro fator por cada um dos elementos que eu decompus do segundo fator, tá bom? Então, agora, ó, o 23º exercício, esse aqui não tem nem do que reclamar, né? Isso aqui é bem fácil. Era só multiplicarmos de acordo com o algoritmo usual que nós sempre utilizamos para cálculos da multiplicação, tá bom? Então, esse exercício, ele pede assim, ó, resolva as multiplicações abaixo utilizando o algoritmo usual. Então, lá na letra A, ele traz 53 vezes 5, certo? Na letra B, 64 vezes 3. Na letra C, 69 vezes 2, tá certo? Então, o que eu tenho? Ó, vamos acompanhar o que eu tinha dito, ó. Eu tenho aqui, ó, 5 vezes 3, 15. O 15 é formado de duas ordens. Sobe a dezena, fica a unidade. 15. Então, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Então, o resultado dessa multiplicação, 265, tá? Na letra B, 64 vezes o 3. Então, nós vamos, ó, começa aqui o 3 vezes o 4, 3 vezes o 6. 3 vezes o 4, 12, né? A dezena sobe, a unidade fica. Então, ó, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19. 192. E a última, né? A 69 vezes 2, nós temos, ó, pessoal, 2 vezes 9, 18. Vai 1. Sobe a dezena, fica a unidade. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Então, 138 como resultado, tá bom? Então, ó, a primeira, 265. A segunda, 192. A terceira, 138. Certinho? Então, isso lá na página 203. Agora, você vai com a tia Dirce lá na página 210, tá? Vamos lá na página 210, que era uma atividade que vocês tinham que ter feito, né? Atividade domiciliar. Então, acompanha com a tia a correção do exercício. Mãos à obra, quer dizer, todo mundo trabalhando. Observe o diálogo abaixo. Boa tarde. O valor de sua compra foi de R$500. Qual será a forma de pagamento? Né? A vendedora fala para a cliente da loja. E a cliente responde assim, ó. Eu gostaria de pagar 5 vezes de R$100 no cartão de crédito. Então, ela quer 5 parcelas de R$100. É a forma com que ela pretende pagar a compra. A vendedora, em contrapartida, faz uma segunda proposta para ela. Ela fala assim, ó. Você não prefere pagar em 10 vezes de R$50? Então, veja, a cliente, ela pretende uma quantidade menor de parcela, mesmo que o valor seja maior. Porque, veja bem, ó, são 5 parcelas, certo? De R$100. 5 parcelas de 100, R$500. E a menina, né, a vendedora da loja, ela faz a proposta. Por que você não paga em 10 parcelas de 50? Ela quer estender a quantidade de parcelas, diminuindo o valor de cada uma das parcelas, tá certo? Então, ela fala assim, ó, ele faz uma pergunta. Qual é a diferença entre a proposta da consumidora e da vendedora? Bom, isso aqui
você pode responder usando todo um vocabulário muito particular seu. Mas a ideia é a seguinte, né? Ele quer saber a diferença entre as duas. Então, quer dizer, a vendedora da loja, ela quer aumentar a quantidade de parcelas e diminuir o valor de cada uma delas, certo? Então, ela quer 10 parcelas de 50. Ela aumentou a quantidade de parcelas, porém, o valor de cada parcela ficou menor, certo? E a da consumidora, ela quer uma quantidade de parcelas menores, né? Então, por exemplo, ela não quer 10 parcelas, ela quer 5. Ela quer uma quantidade de parcelas menor. Ela não quer aquele monte de parcelas. E o valor de cada parcela maior, certo? Uma quer estender a quantidade de parcelas e reduzir o preço de cada parcela. A outra quer, né, a consumidora, ela quer uma quantidade menor de parcelas e o valor de cada uma delas maior, né? Então você pode escrever do jeito que você quiser, desde que não fuja da pergunta, tá certo? E tenta lembrar do que a tia Dirce te explicou para você escrever uma resposta legal, tá bom? Aí na letra B ele fala assim, ó, em qual das duas propostas o valor da compra é menor? Por quê? Bom, veja bem, ele perguntou em qual das duas propostas o valor da compra é menor. Bom, em nenhuma das propostas o valor da compra vai ser menor, não é? Aí, ó, nas duas propostas o valor pago vai ser o mesmo. Então, tanto na proposta da vendedora como na proposta da consumidora, o valor a ser pago não vai mudar. Então, nas duas propostas, o valor a ser pago é o mesmo, certo? Só vai mudar o jeito de se pagar, mas o valor não muda. Nas duas propostas, o valor continua o mesmo. Os mesmos R$500 que ela gastou na loja, tá? E lá na página 211 nós temos assim, ó, veja os livros à venda em uma livraria e depois escreva o menor valor, e depois escreva o valor total de cada um deles, certo? Então, olha, esses livros aqui estão à venda numa livraria, certo? É para você escrever o valor total de cada livro que está sendo vendido nessa livraria, tá? Então, o primeiro livro, 3 vezes de R$8. 3 vezes 8, 24. Então, aí embaixo, você vai colocar o quê? R$24, certo? R$24 o valor desse livro, o primeiro livro. O segundo livro, 5 vezes R$7. 5 vezes 7, 35. O segundo livro, ele vai estar sendo vendido por R$35, certo? E o outro livro, 8 vezes de R$9, 8 vezes 9, 72. O segundo livro, o terceiro livro, perdão, vai estar sendo vendido por R$72. Então veja, ó, primeiro livro 24, segundo livro 35, terceiro livro R$72. Vocês observaram na atividade de baixo, pessoal? É uma forma diferente de trabalharmos a tabuada, né? É um outro exercício envolvendo tabuada e ele traz fatos concretos, né? Para você utilizar a tabuada e descobrir a resolução de um exercício. Olha que bacana, ó. Observe o preço dos objetos e termine de completar os quadros. Ó, a caneta está sendo vendida por R$5, o apontador por 6 e o estojo por 7. Se eu comprar uma caneta, R$5.
2 canetas, R$10. 3 canetas, R$15. Já estão completos aí no nosso livro. 4 canetas, R$20, porque 4 vezes 5, 20. 5 canetas, R$25. 6 canetas, R$30. 7 canetas, R$35. 8 canetas, R$40. 9 canetas, R$45. 10 canetas, R$50. Então, nós temos aqui a tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes o 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. O próximo, o apontador. Um apontador, R$6. 2 apontadores, R$12. 3 apontadores, R$18. 4 apontadores, R$24. 5 apontadores, R$30. 6 apontadores, R$36. 7 apontadores, R$42. 8 apontadores, R$48. 9 apontadores, R$54. 10 apontadores, R$60. Então, o que eu tenho? Ó, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes o 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. Vamos lá montar a tabuada do 7. É a história do estojo, certo? Estojo, R$7. Um estojo, 7. 2 estojos, 14. 3 estojos, 21. 4 estojos, 28. 5 estojos, 35. 6 estojos, 42. 7 estojos, 49. 8 estojos, 56. 9 estojos, 63, né? E 10 estojos, 70. Então, eu tenho aqui o quê? A tabuada do 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. Certo? Essa aí, a correção da página 211. Agora, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar com a tia, tá? Você vai voltar com a tia Dirce lá na página 204, 205, 206, certo? 204, 205, 206, ok? Rapidinho para vocês não cansarem demais da tia Dirce. Ó, na página 204, multiplicação entre fatores com mais de um algarismo. Tereza quer comprar um aparelho de televisão e foi a uma loja pesquisar o preço. Tá lá a Tereza pesquisando o preço do televisor que ela quer comprar. Ela se interessou por um aparelho cuja etiqueta indicava o seguinte: aparelho de televisão 42 polegadas, 2 vezes de R$231. Para saber o valor total do aparelho, é necessário realizar uma operação de multiplicação. 12 vezes 231. Então, ele vai mostrar para a gente duas possíveis maneiras de realizarmos o cálculo para descobrirmos o valor da televisão que a Tereza quer comprar, tá? Então, ó, primeiro ele trouxe assim, 12 vezes 231. Então, ó, 12 vezes 231. 12 é a quantidade de parcelas. 231 é o valor da parcela. Bom, nesse caso aqui, o que ele fez? Ela fez a decomposição do 12. Então, lá no 12 ele fez assim, ó. 12 é formado de 10 mais 2. Então,
Então, 10 mais 2 vezes 231. Então, ó, e o 12, que representa o total de parcelas, foi feito a sua decomposição. 10 mais 12. 231, o valor de cada prestação. Tá, olha o que ele fez, ó. O 10 que tem aqui, ele vai multiplicar pelo 231, que é o valor da prestação. Então, veja, ó, 10 vezes 231. 10 vezes 231. Mais 2 vezes 231, né? Então, ele fez o quê? 10 multiplicou pelo 231, pegou o 2 e multiplicou pelo 231. Olha como que é fácil o raciocínio aqui, ó. 10 vezes 231, não é só você repetir o 231 e aumentar um zero. 2.310 mais 231 duas vezes, ó, é o dobro, duas vezes é o dobro desse número. O dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6, o dobro de 1 é 2, 462. Então, o que ele fez? Fez a decomposição do 12, aí vai multiplicar o 10 pelo 231, o 2 pelo 231. E no final, 2.310 mais 462, 2.772 representa o preço da televisão que a Tereza quer comprar, tá certo? Isso fazendo o processo da decomposição. Pessoal, eu vou fazer a leitura, tá bom? Desse passo a passo da multiplicação e no final nós voltamos a essa multiplicação resolvendo de acordo com o algoritmo usual. Primeiro passo, organizamos os números no quadro de ordens com o maior fator da multiplicação em cima, sendo o primeiro fator, e o menor embaixo, segundo fator. Então, o maior número, ele representa o valor da parcela, primeiro fator. O 12 é a quantidade de parcelas, segundo fator. Segundo passo, multiplicamos a unidade do segundo fator pelos algarismos do primeiro fator. 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 3 dezenas igual a 6 dezenas. 2 vezes 2 centenas, 4 centenas. Então, ó, vou colocar a operação aqui no quadro. E vamos de pouquinho em pouquinho, tá? Eu vou pegar o 231 e vou multiplicar pelo 12, tá? Então, ele vai trazer, ó, o 2 vai multiplicar 1, vai multiplicar 2, vai multiplicar 3. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 2, certo? Você pode ver que ele já registrou esse número ali no livro, no segundo passo. Terceiro passo, multiplicamos a dezena do segundo fator pelos algarismos do primeiro fator. Uma dezena vezes uma unidade, uma dezena. Note que uma dezena corresponde ao número 10. Portanto, alinhe o algarismo 0 na ordem das unidades e os algarismos 1 na ordem da dezena. Então, veja, ó, nesse caso ele está dizendo aqui que eu peguei o 1 do segundo fator, que está valendo 10, e vou multiplicar pelo 1 do primeiro fator, que está na unidade, valendo 1. Então, ele diz assim, ó, 10 vezes 1, 10. Tá vendo, ó? O 1 do segundo fator ocupa dezena, então ele vale 10. E o 1 do primeiro fator ocupa unidade, então ele vale 1. 10 vezes 1, 10. Agora você segue multiplicando, né? Você segue multiplicando, como ele mostra pra gente ali no quarto passo. Multiplicamos a dezena do segundo fator pela dezena do primeiro fator. Uma dezena vezes 3 dezenas é igual a 300, 3 centenas, né? Então, aqui, ó, ele tá falando, 1 vezes o 3, esse 3 aqui, ó, esse 3, ele ocupa a ordem da dezena
do primeiro fator. E esse 1, ele ocupa a ordem da dezena do segundo fator. Então, ó, esse 3 valendo 30 e esse 1 valendo 10, eu tenho 300. Então, eu só encaixo 3 aqui. Aí, já fiquei com 310. Vira lá na outra página, crianças, na página 206. Ele traz o quinto passo, ó. Multiplicamos a dezena do segundo fator pela centena do primeiro fator. Uma dezena, tá vendo, ó? A dezena do segundo fator pela centena do primeiro fator. A dezena aqui vale 10, o 2 aqui vale 200. Então, ele fala, 10 vezes 200 é igual a 2.000. 2.000 unidades, 2 unidades de milhar. Acrescentamos o sinal de adição, pois vamos juntar os dois resultados. Então, nesse caso aqui, né, eu vou acrescentar o 2 de 1 vezes o 2. E ele coloca, quando você fez toda a multiplicação do algarismo da unidade do segundo fator por todos os algarismos do primeiro fator, você registrou o resultado aqui. Agora, multiplicou o algarismo da dezena do segundo fator por todos os algarismos do primeiro fator, você registrou o resultado aqui. Agora, nós temos que adicionar essas duas quantias. Eu tenho que adicionar esses dois valores. Olha o que eu tenho, pessoal. Ó, lá no sexto passo, efetuamos a adição dos produtos obtidos, 462 mais 2.310, eu tenho, ó, 2, 6 e 1, 7, 4 com 3, 7, abaixo o 2, 2.772, certo? E lá no finalzinho ele coloca assim, ó, o valor total do televisor é, você observa que ele colocou o cifrão, né? O símbolo que representa todo o dinheiro que circula dentro do nosso país. Aí eu tenho que colocar, né? 2.772, a vírgula 00, para separarmos, né? O que é real do que é centavo, tá certo? Então, olha, é isso aqui, a gente finda a explicação da multiplicação de dois algarismos, tá? E você tem que resolver pra gente a página 206, 207, 208, 209. Pessoal, eu vou colocar uma operação, eu vou fazê-la aqui, só uma dessa sequência de cálculos que você tem que fazer aí, ó. Eu vou mostrar para vocês a letra D de dado, né? D de Dirs, tá bom? Eu vou colocar 121 vezes 12. Eu vou mostrar ela assim, de uma maneira prática, né? Do jeito que você vai resolver no seu caderno, no seu livro agora, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. O que você fez? Você pegou a unidade do segundo fator, multiplicou por todos os algarismos que compõem o primeiro fator. Ele diz assim, ó, o 1 que está no primeiro fator, ele ocupa a ordem da unidade. O 1 que está no segundo fator, ocupa a ordem da dezena e vale 10. Então, ele fala, ó, 10 vezes 1, 10. Por isso que sempre você tem que colocar o 0 na ordem da unidade, né? Aí eu tenho, ó, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. E no final você adiciona essas parcelas. 2, 4 mais 1, 5, 2 mais 2, 4, abaixo 1. Então, o que eu tenho como resultado dessa operação? 1.452, tá bom? Ó, beijos, bom trabalho, fiquem bem, fiquem com Deus.